Então, né? Barulho do passarinho vai ser inevitável, não vai ter jeito mesmo não. Ele vai ter que ficar aqui, então conviva com ele, faz parte. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. A gente tem vídeos aqui todas as quartas e todas as sextas, então vem aqui conferir. Toda segunda-feira a gente tem uma live lá no Instagram, a live do Relatos de Mãe. Então, se você quiser participar da nossa live, saber sobre o que a gente está conversando, eu sempre coloco lá nos stories a votação, qual o tema que a gente vai estar falando, o que a gente vai estar conversando e tudo mais. E depois disso, eu tô sempre comentando aqui com vocês sobre todas as coisas que acontecem. Então, segunda-feira, live Relatos de Mãe no Instagram. Toda quarta e toda sexta, vídeo novo aqui no canal do YouTube. E todo dia a gente tá postando alguma coisa lá no feed, no Facebook. Então me segue também lá nas outras redes sociais. Me segue no Facebook, Enfermeira Monique Munhoz. E me segue também no Instagram, Enfermeira Monique Munhoz. Tá ok? Mas vamos então falar um pouquinho sobre o nosso vídeo de hoje. Para isso eu preciso que você viaje comigo lá no período do parto. Se você é um pai ou uma mãe de primeira viagem, ainda tá gestante, ou se você não é de primeira viagem, mas tá gestante, você ainda vai passar por essa fase. E se o seu bebê já nasceu, você já passou por essa fase. Então, tente compreender um pouquinho comigo sobre o que acontece. Quando o bebê está perto de nascer, a maioria dos pais, eles têm uma determinada ansiedade em saber como vai ser o rostinho do bebê, eles têm ansiedade em saber se o bebê vai nascer bem, se vai nascer saudável, de ter o bebezinho no colo, de poder sentir aquele cheirinho de bebê que todo mundo ama, que é bem característico, né? Quando você pega o nenenzinho no colo, você pensa logo assim, nossa, que cheirinho bom, que cheirinho de bebê. Só que aí quando seu bebê nasce, você descobre que ele não nasce com esse cheirinho de bebê que você tanto sonhou e que você tanto idealizou. Pelo contrário, ele nasce com a cabeça suja, cheio de sebo pela pele. Aí quando ele chega pra você, você pensa assim, nossa, mas nem deram um banho no meu bebê, ele chegou todo sujo. Tem uns que nascem com menos e tem outros que nascem com mais. E esse sebinho aí que a gente tá falando, ele tem um nome. O nome dele é vernix caseoso. E ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo. O vernix, ele é produzido ainda dentro da barriga da mãe. E a finalidade dele, dentro da barriga da mãe, é diminuir a proliferação de bactérias e funciona também como uma capa protetora. Ele funciona como uma capa de regulação de temperatura. Ele ajuda o corpinho do bebê a manter a temperatura correta, a manter a temperatura ideal dentro da barriga da mãe. E qual a função dele depois que o bebê nasce? Porque quando ele nasce, que todo mundo fala assim, nossa, esse bebê tá nascendo muito sujo, cheio de sebo, que é o vernix que a gente fala, depois do nascimento ele também tem uma função, ele também tem uma finalidade. E qual é a finalidade desse bebê, desse vernix, depois que o bebê nasce? Quando o bebê nasce, logo assim que ele sai da barriga da mãe, não é ideal que a gente retire todo o vernix do corpo do bebê. Por quê? Porque ele também tem uma função de auxiliar no processo de adaptação da temperatura fora do ambiente uterino. No meu e-book, eu conto um pouquinho sobre as adaptações que o bebê ultrapassa depois que ele nasce, né? Qualquer coisa você baixa o meu e-book. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link pro e-book. Então você vai lá e baixa esse e-book que ele é de graça para você. E lá eu falo sobre as adaptações que o recém-nascido passa logo após o nascimento. A adaptação da regulação de temperatura, que é o sistema termorregulador, é o segundo processo mais crítico de adaptação de um bebezinho. O primeiro mais crítico é a adaptação do sistema respiratório e o segundo mais crítico é a adaptação do sistema termorregulador. E o vernix tem a função de ajudar esse bebê a passar por essa etapa, a passar por essa fase, a passar por essa transição ali da barriga da mãe para fora da barriga da mãe. E ele ajuda o bebê a manter a temperatura do seu próprio corpo. E pode ficar despreocupado, esse vernix, ele é absorvido pelo corpinho do bebê. Então, a gente retira assim todo o excesso, mas a pele do bebê vai absorver uma boa parte dele. E nós não damos banho no bebê logo após o nascimento. Existem situações em que é necessário que dê o banho no bebezinho assim que nasce? Sim, existe uma situação em que é necessário
a realização do banho. Quando esse bebê nasce com mecônio. O que é mecônio? É quando o bebê fez um cocôzinho lá dentro da barriga da mãe e ele possivelmente teve algum tipo de complicação, ou essa mulher teve algum tipo de complicação. E sim, quando ele nasce com esse mecônio, com essas fezes, né, que mecônio é um tipo de fezes, a gente faz o quê? A gente dá o banho no bebê para retirar, porque a gente não pode deixar o bebê sujo de fezes. Mas fora isso, um bebê que nasce em condições que nós consideramos condições normais, tanto para o parto normal quanto para o parto cesariana, não é realizado banho no bebê, não é ideal que se realize o banho no bebê. E por que não é realizado esse banho? Você deve estar aí se perguntando e falando para você. Ou se a sua mãe está assistindo com você esse vídeo, ou a sua avó, ela deve estar falando assim, nossa, mas na minha época dava-se banho no bebê. Sim, gente, antigamente era dado banho no bebê logo após o nascimento. Só que com o passar do tempo, com o aumento dos estudos, compreendendo a composição do vernix e a sua importância, e também o processo de adaptação desse bebê no ambiente fora do útero, nós percebemos que o ideal não é que ele tome banho por pelo menos aí de 6 a 8 horas após o nascimento. É que esse banho seja realizado após esse período. Por quê? Dentro da barriga da mãe existe uma temperatura. Lembrando que lá no começo do vídeo eu falei que o sistema de termorregulação é o segundo sistema mais crítico para a adaptação do bebezinho, do recém-nascido. Então, dentro da barriga da mãe existe uma temperatura específica. O bebê, ele tem a mesma temperatura que a mãe dele tem. O corpo humano tem uma temperatura média aí de 36 graus, basicamente. E então esse bebezinho convive ali dentro dessa barriga da mãe, dentro dessa temperatura de forma aproximada, 36 graus, 35 graus, não, 36 graus. E quando ele nasce, o que acontece? Essa temperatura cai. O bebê, logo após o nascimento, ele tem uma perda imediata de basicamente 2 graus. Então, é 2 graus abaixo da temperatura que ele está habituado. Então, ele tem uma perca de temperatura brusca. Quando isso acontece, é claro que estímulos nervosos são ativados, fazendo com que o sistema de termorregulação entre em ação e comece a funcionar, e comece a trabalhar. Mas assim como muitos outros sistemas do bebê, ele precisa de adaptar, ele precisa de treinar. É como se ele começasse o seu treinamento e depois desse processo ele então começasse a usar aquele sistema de forma regular e correta. Então, até que essa forma regular e correta comece, ele inicia aí a sua fase de teste, podemos dizer assim. Então, o vernix ele vai ajudar. Por quê? Porque ele ajuda a conter temperatura no corpinho do bebê. E o bebê ele tem uma facilidade maior de perder temperatura devido ao seu tamanho. Então, ele tem uma facilidade de perder essa temperatura. E o vernix se auxilia justamente nesse processo. Ele faz com que esse bebê retenha um pouco mais de calor, não perca muita temperatura, uma temperatura em excesso, e ele também tem uma outra função. A composição do vernix, ele tem substâncias que são importantes para a pele do bebê, como por exemplo a albumina. Então ele também ajuda na hidratação dessa pele, a manter a hidratação dessa pele. Porque você pensa o seguinte, quando o bebezinho nasce, ele tem uma grande quantidade de água, que a gente chama de água extravasada no ambiente extracelular, que é fora da célula. E ele precisa eliminar esses líquidos. Por quê? Porque ele ficou envolvido dentro desse líquido aí durante 40 semanas, ou 9 meses, ou 41 semanas, 38, enfim, até quando você ganhou o seu bebê. E de acordo com isso, esse bebê, ele precisa de uma pele mais bem hidratada. E o vernix também tem essa função de auxiliar no processo de hidratação dessa pele. E por isso ele é tão importante para o bebê logo após o nascimento. Ele é tão importante quanto ele seria para o bebê dentro ali da barriga da mãe. Então, é por isso que quando você recebe seu bebê no braço, ele tá lá cheio desse sebinho no cabelo, ou na pele, ou nas dobrinhas. Por quê? Porque foram as partes que ainda
não foram completamente absorvidas, e aquilo que não foi completamente absorvido vai sair com o passar dos dias, vai ser retirado uma boa parte dele no primeiro banho do bebê. Então não fiquem preocupadas quando seu bebê chegar sujo para você. Aquela camada gordurosa que envolve o bebê, ela é uma camada de proteção. E sim, ele faz parte do processo de adaptação desse bebê. Não é uma falta de higiene, ele está recoberto dessa camada gordurosa. Muito pelo contrário, ele auxilia no processo de adaptação e ajuda esse bebezinho em relação à adaptação de temperatura, à hidratação da pele. Ele é muito importante e tem ótimos e vários benefícios para o seu bebê. Então você pode esperar um pouquinho só para ter o seu bebezinho com esse cheirinho aí de bebê que você tanto espera, que você tanto quis, que você tanto sonhou, que você tanto desejou, tá certo? Mas continuando a falar um pouco mais aí sobre as questões de higiene do bebê, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro banho desse bebê, tá ok? Quando o bebezinho ele nasce, de 6 a 8 horas depois ele vai tomar o banho, possivelmente na maternidade. Se você não teve um parto domiciliar, possivelmente na maternidade ele vai tomar o seu primeiro banho. Cada maternidade tem um protocolo diferente para banho. Nós temos o banho tradicional, nós temos o banho de ofurô, nós temos o banho humanizado, temos o banho de chuveiro. Possivelmente o banho realizado na maternidade ou será o banho humanizado ou será o banho de banheira, né, que é o banho mais tradicional. E o que é importante você saber sobre o banho do bebê? Qual a função do banho? Imagina você aqui comigo. Quando nós passamos por um dia muito estressante, ou que estava muito calor, ou que estava muito frio, ou se você passou por situações que te fizeram suar demais, às vezes você chega em casa desejando o quê? Desejando um banho, desejando um bom banho. E, de acordo com isso, quando você toma um banho, o que acontece? Você relaxa. O banho, então, ele tem essa função de trazer um relaxamento, de trazer uma limpeza, trazer uma sensação boa, uma sensação de frescor. Nós, quando tomamos banho, temos essa sensação. E para o bebê não é diferente. Para o bebê isso também é tão importante quanto. Para o bebê isso também ajuda a promover relaxamento, além de promover retirada de impurezas da pele do bebê, impurezas que foram acumuladas aí durante o dia, através de poeira, através de texturas diferentes, roupas diferentes, dele ter sido pego no colo por uma pessoa, por outra pessoa. Então sim, o banho ele tem uma função muito importante e muito ideal aí para que o bebê também se sinta bem e tenha essa sensação de bem-estar. Lá na sua casa, como é que você vai realizar esse banho então? Talvez você aprenda a utilizar a técnica do ofurô, do banho humanizado. Eu também falo muito sobre essas técnicas de banho lá no meu e-book. Então, baixa o e-book para você estar conferindo sobre as técnicas de banho. Também tem outros vídeos aqui no canal e lá no feed do Instagram falando sobre essas questões do banho. Mas entenda o seguinte, é bem importante a gente compreender que o banho ele precisa ter uma sequência. O banho do bebê precisa de uma sequência. E uma das coisas importantes sobre a sequência do bebê é que, em primeiro lugar, você sempre lava a cabeça e o rostinho e seca. E depois a gente lava todo o restante do corpo. Monique, mas por que isso precisa acontecer? Lembra que eu falei no início do vídeo que bebês novinhos, eles têm uma tendência maior de perder temperatura? De perder temperatura de forma mais rápida? Isso acontece no momento também do banho. Já reparou que na hora do banho a gente precisa colocar a banheira em um ambiente fechado? A temperatura da água, qual seria a temperatura ideal da água? Para um bebê recém-nascido, nós não utilizamos água fria nem água gelada para dar banho, nós utilizamos água morna. Morna em que temperatura? Morna a ponto de você colocar a sua mão e não se queimar, tá ok? Então, se ela se encontra quente o suficiente a ponto de não queimar você, ela também não vai queimar o seu bebê. Então, o ambiente precisa ser fechado, a água utilizada na banheira precisa ser uma água morna e nós não utilizamos, não permitimos correntes de ar nesse local onde esse bebezinho está tomando banho e nem aonde você vai trocar a roupinha dele na sequência.
E, a partir disso, por que lavar primeiro a cabeça e o rosto antes de lavar o corpo? Porque, normalmente, a cabeça é a primeira coisa que a gente lava quando você coloca um bebezinho na banheira. Quando você lava a cabecinha do bebê e permite que ela fique molhada enquanto você lava o restante do corpo, a água da cabeça vai esfriar, fazendo com que esse bebê comece a sentir frio. Então, primeiro ponto, lave a cabeça, seque a cabeça e seque o rosto. E depois você parte para o corpo. Esse é um princípio que precisa ser usado no hospital, onde você vai estar ganhando seu bebê. E é um princípio que você pode utilizar também lá na sua casa. É algo que você pode fazer e promover lá na sua casa. Tá certo? Então, uma dica de banho e de higienização. Posso utilizar alguma coisa dentro da água do bebê? Sim, pode estar sendo utilizado. Mas uma coisa importante sobre a água em que você dá o banho no bebê é que ela precisa ser uma água limpa. Parece óbvio, não parece? Mas acredite, na prática isso nem sempre é tão óbvio para algumas pessoas. Então, gente, se aí na sua cidade a água é uma água com uma grande concentração de cloro, tem dias que a nossa água está bem concentrada de cloro, e você não utiliza água mineral, você pode estar fervendo essa água para dar banho no seu bebê. Então, é uma das maneiras, tá ok? Não tô dizendo que é uma regra, tá, gente? Que toda vez que você for dar banho, você tem que pegar uma água fervida. Não tô dizendo nesse sentido. Mas, às vezes, a sua caixa d'água precisa de uma limpeza, já tem muito tempo sem limpeza. Então, ela acumula uma determinada quantidade de sujeira. E sim, a pele do bebê é uma pele mais sensível do que a nossa. Então, precisa estar, assim, atenta ao tipo de água que você está utilizando para dar banho no bebê. Por quê? Porque às vezes esse bebê desenvolve algum processo alérgico e você fica tentando imaginar de onde veio. Se veio da roupa, se veio do perfume, se veio do shampoo. E muitas das vezes não é nada disso. Pode também ser da água. Então fique atento ao tipo de tratamento que a água aí da sua cidade recebe, para que você consiga compreender quando utilizar uma água fervida, quando utilizar uma água que precisa de ser uma água mineral, enfim, se você tiver condições de que seja dessa forma, mas a gente precisa ficar atento ao tipo de água que você está utilizando, sim, para poder dar banho no seu bebê. Outra maneira de dar banho, de higienizar esse bebê, que você pode estar auxiliando no processo de relaxamento, é utilizar camomila na água. Sim, camomila é uma erva e você pode utilizar ele como chá, não para o bebê, mas para você. Mas na água que você der banho no bebê, você pode estar utilizando a camomila para promover também esse relaxamento, para acalmar esse bebê. Então é bem utilizado e é muito legal também. Espero que vocês estejam gostando e estejam entendendo de tudo que eu tô falando. E diante disso, as pessoas ficam perguntando assim, muitas pessoas já me perguntaram, Monique, quantos banhos então é o ideal por dia e qual é o melhor horário de banho? Eu vou dizer pra você que depende. Depende do clima da sua cidade, depende da rotina da sua casa. Existem algumas coisas que você precisa compreender aí da sua rotina para definir esse horário de banho. Tem mães que gostam de dar um banho pela manhã, outro banho à tarde. Tem mães que dão banho de manhã, um de tarde, um de noite. Isso precisa ser adaptado. Por quê? Porque tem cidades que são muito quentes, não é verdade? Tem cidades que já são mais frias. Então isso vai depender muito do clima aí da sua cidade. Normalmente as cidades mais frias, de manhã cedo é muito gelado, é bem mais gelado. E à noite também é mais gelado. Então, permita que esse banho seja num horário do dia que esteja um pouquinho mais quente, para você conseguir dar um banho melhor. Tem cidade que faz muito calor, então um banho pela manhã, outro banho à tarde, um no início da noite, também é o banho ideal. Então, a quantidade de banho vai variar muito de acordo com a sua rotina e com o clima da sua cidade. Você precisa ter sensibilidade para compreender como isso acontece, ter sensibilidade para entender como que isso aí pode acontecer e acontece, tá certo? Então não existe uma regra de que o banho tem que ser de manhã, tem que ser à tarde. Não existe essa regra. Você precisa ver qual é o melhor para sua rotina. E um outro ponto importante é o seguinte: não utilize sabonete todas as vezes que você der banho no bebê. Por que, Monique, eu não posso usar sabonete todas as vezes? Porque
Quando nós utilizamos sabonete, nós estamos fazendo o quê? Retirando camadas de impureza, retirando células mortas que se formaram ali em cima daquela pele. Só que quando você dá vários banhos por dia, você acaba tirando o quê? Uma camada de proteção que estava sendo formada naquela pele do bebê. O bebê já tem uma pele mais sensível do que a nossa. Ele já tem uma pele com um nível de sensibilidade maior do que a nossa pele. Então, para isso, escolha utilizar sabonete uma vez ao dia, pelo menos, para estar fazendo a retirada dessas impurezas, de preferência aí no último banho do dia. Eu sei que hoje em dia existem sabonetes que são específicos para bebê. Eu sempre indico sabonete neutro e de glicerina. Normalmente eu não indico sabonetes que tenham perfume, sabonetes aí da moda, que todo mundo ama, que todo mundo gosta, porque tem o famoso cheirinho de bebê. Mas esses sabonetes famosos, eles têm uma facilidade de promover e de provocar processos alérgicos em bebezinhos recém-nascidos. Como eu falei, a pele do bebê recém-nascido é uma pele mais sensível, é uma pele com uma sensibilidade maior do que a nossa pele. Então a gente precisa sim utilizar produtos adequados para esse tipo de pele e precisamos sim evitar o uso recorrente de sabonete, de shampoo, condicionador, porque é tudo que todo mundo ama, né? Toda mãe faz aquela rotina de banho, sabonete líquido, shampoo, condicionador e perfume. Precisamos tomar um pouquinho de cuidado, porque nem sempre é necessário a gente utilizar isso em todas as vezes e em todos os banhos. Tá certo? Diante disso aí, agora que você já compreende melhor como dar o banho e o que utilizar nesse momento do banho, nós temos aí então a troca das fraldas. Como é trocar a fralda de um bebê? Entenda o seguinte, pode parecer fácil no começo, depois o bebê vai começar a se movimentar. É mais fácil trocar no boneco lá dos cursos de gestante do que trocar no bebezinho, porque ele se mexe, ele se movimenta. Mas existem vários tipos de fralda. Como escolher então a fralda ideal? Testando. Essa é a melhor forma de você saber qual a fralda ideal para o seu bebê. Testando. Tem bebês que desenvolvem alergias e sensibilidade a determinado tipo de fralda. Então sim, vai ser necessário realizar a troca dessa fralda. Hoje em dia nós temos fraldas de todos os tamanhos, de todos os formatos. Nós temos as fraldas descartáveis, existem as fraldas de pano, existem fraldas sustentáveis, vamos colocar dessa forma. Existem várias formas e vários tipos e você precisa escolher aquilo que melhor se adapta à sua realidade, aquilo que melhor se adapta à sua consciência e aquilo que melhor se adapta ao seu bolso. Porque sabemos que se tem uma coisa que criança usa muito na vida é fralda descartável, porque ela demora uma média aí de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo da criança, talvez um pouco mais, para fazer a retirada completa da fralda. Tem crianças que com 2 anos a gente já consegue retirar, tem crianças que com um pouquinho antes disso já é retirado, e isso aí depende do empenho e depende também de cada mãe, tá ok? Então, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre a retirada das fraldas, deixa um comentário aqui que eu vou estar falando um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Mas voltando aqui, escolha a fralda que melhor se adapte ao seu bebê e perceba que ela precisa ser trocada. Monique, mas é óbvio que precisa trocar a fralda, gente. Nem tudo que parece óbvio é óbvio para algumas pessoas. Por que eu tô falando isso? Tem crianças que passam horas com a mesma fralda, com a fralda que tá cheia de xixi. Às vezes elas não deixam a fralda suja de cocô porque o cocô incomoda muito mais e a criança tende a chorar mais. Porém, às vezes ela fica ali uma quantidade de tempo muito grande com uma fralda de xixi. E quais são os malefícios de não realizar a troca adequada dessa fralda? O que você pode ter de ruim no seu bebê se você não realizar uma troca correta e uma higiene correta? Esse bebê vai ter uma tendência de ter dermatite de fralda. O que é dermatite de fralda? Assaduras. E os bebês precisam ser protegidos. Lembrem que eles dependem da nossa atenção, do nosso cuidado de forma integral.
O seu bebê precisa do seu cuidado de forma integral. Ele não sabe falar, ele não sabe pedir, ele não sabe dizer pra você quando ele tá com a fralda suja, quando ele tá com fome. Ele só tem uma maneira de expressar isso, que é através do choro. Então, sim, você precisa de estar atento a todos os sinais, de estar atento a todos os sintomas, a tudo que ele apresenta, porque ele depende do seu cuidado de maneira integral, de forma completa. Compreenda isso de forma bem clara, porque o seu bebê vai precisar de você. Então, nunca permita que um bebê fique por horas e horas com uma fralda cheia de xixi. Elas podem provocar dermatite de fralda ou as famosas e temidas assaduras. E o problema das assaduras é que elas começam com uma leve vermelhidão na pele. Só que depois disso, essa vermelhidão ela vai se agravando, podendo provocar até feridas. E você imagina um local sensível com feridas, e todas as vezes que esse bebê urinar ou defecar, ou fazer xixi, fazer cocô, isso pegar em cima dessa ferida. A recuperação dela vai ser muito pior, a recuperação dela vai ser muito demorada. Então, evite. Existem coisas que podem ser prevenidas. A dermatite de fralda é uma das coisas que podem ser prevenidas. Através de quê? Através da troca ideal dessa fralda. Então, se o bebê fez xixi a ponto de encher a fralda, troque a fralda. E a preferência é, toda troca de fralda é necessário de que realize uma higiene ali naquele local. E a regra do sabonete é a mesma. Eu não preciso passar sabonete todas as vezes que eu fizer a troca de fralda desse bebê. Eu tenho duas formas de realizar essa higiene íntima aí do bebê. Tanto para xixi e principalmente se for para cocô. Primeiro é não utilizar sabonete em todas as trocas. Segundo, não utilizar lenços umedecidos em todas as trocas. Outra coisa que todo mundo ama e que mãe tem em estoque: lenço umedecido. O bebê fez xixi, o bebê fez cocô, você vai lá e passa o lenço umedecido. Esses lenços umedecidos também possuem propriedades e substâncias que podem provocar a retirada em excesso da proteção dessa pele, não retirando apenas as células mortas, mas também fazendo a retirada de uma camada protetora que está sendo formada nessa pele, além de espalhar por aquele local a urina ou as substâncias daquelas fezes. Quando, Monique, então que eu tenho que utilizar o lenço umedecido? Se você quer e deseja utilizar, eu sempre indico de utilizá-lo quando você for sair. Se você for para algum local onde você vai ter uma dificuldade maior para a troca do bebê e que vai ser necessária possivelmente, então deixe o lenço umedecido para ser utilizado apenas quando você não estiver em casa, tá certo? Mas em casa, dê preferência em fazer a limpeza da região íntima do seu bebê com água morna e algodão. Essa é a melhor forma de você fazer essa limpeza. A limpeza, ela precisa ser feita em um único sentido, de frente para trás, não de trás para frente. Tendenciosamente, nós já temos a mania de fazer a limpeza de trás para frente, porque se você levanta a perna do bebê, é automático que você venha de trás para frente. Mas o correto é fazer isso de frente para trás. Por quê? Porque a gente sabe que as fezes, elas são contaminadas, elas são mais contaminadas do que a urina. A urina saiu de um ambiente estéril, né? Que ela veio lá da bexiga, passou pelo canal urinário, que é a uretra, e ela sai, né, de um local estéril. Quando eu faço a limpeza de trás para frente, eu posso levar sujidade, bactéria para esse canal, que é um canal estéril, provocando um processo de infecção. Então, o ideal é que a limpeza seja feita de frente para trás, tá ok? Tanto em meninos quanto em meninas, e principalmente em meninas. Por que principalmente em meninas? Porque a região íntima da menina, ela é mais exposta. A parte mais sensível, ela acaba sendo mais exposta. A do menino, ela tem uma maior proteção por conta do pênis. Mas a vagina da menina, ela é mais exposta. E o canal uretral da menina é um canalzinho mais curto. Ou seja, a chance
dessas bactérias chegarem à bexiga são maiores na menina do que nos meninos. Por isso que a gente precisa ficar tão atento. Não utilizar sabonete em todas as trocas, preferencialmente algodão e água morna. Monique, mas tem vezes que não tem como, eu preciso lavar. Sim, gente, tem vezes que eles vão fazer uma rasadeira, vai sujar tudo. E sim, você vai precisar de lavar mesmo, colocar lá debaixo do tanque, né? Quem nunca fez isso, ou debaixo do chuveiro. Então, isso, ok. Eu tô dizendo que em situações corriqueiras, ali mais do dia a dia, utilize água morna e algodão e evite os sabonetes. Deixa ali para ser utilizado quando ele realmente for necessário, não em todas as trocas. Outra coisa importante sobre a troca das fraldas é utilizar os cremes de barreira, as famosas pomadas de assadura. Então, como e quais são as pomadas ideais para se utilizar? Preferencialmente, pomadas que possuam óxido de zinco. Tá ok? Essas pomadas, elas ajudam a prevenir as assaduras. Na farmácia, só você pedir lá pro farmacêutico, pro atendente, pomada de assadura que tenha óxido de zinco. Elas ajudam nessa proteção, elas ajudam nessa formação de barreira, porque a função delas é justamente essa, proteger a pele. Percebem que o creme de barreira ou a pomada de assadura, ele é um cremezinho mais gorduroso. Por quê? Lembra lá do vernix, camadinha de gordura? Então, essa camada aí da pomada, ela vai proteger a pele. A gente vai fazer uma camada de proteção em cima dessa pele, fazendo então com que haja uma diminuição da aderência das fezes e da urina na pele do bebê. É por isso que a gente precisa utilizar, sim, os cremes de barreira. Eles são, sim, importantes, principalmente aí na prevenção das famosas e temidas assaduras. Precisamos ter isso em mente e deixar isso muito bem estipulado para que todo mundo entenda, tá certo? Lembrando que toda troca de fralda você precisa retirar esse creme de barreira também, tá? Da mesma maneira que você vai fazer a limpeza, você vai retirar toda essa pomada, realizar essa limpeza e colocar uma pomada nova depois disso. E em relação à troca de fralda, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ficado claro, porque a troca de fralda é algo corriqueiro ali no dia a dia. O bebê, ele faz uma média de 20 xixis por dia, dependendo do tamanho do bebê, da idade do bebê, do tanto que ele mama. Então faz bastante xixi, então vai ter bastante fralda para ser trocada. Ainda continuando aí sobre essa questão da higienização desse bebê, nós temos também a limpeza do coto umbilical, ou seja, do umbigo, né? Aquela partezinha que fica ali no bebê, do cordão umbilical que foi cortado lá no momento do parto. E sim, ele ainda fica ali passando por um processo que a gente chama de processo de mumificação. O que é mumificação desse coto? A mumificação é quando esse coto, né, quando esse umbiguinho, ele vai começando a ressecar. Ele fica pretinho e ele vai afinando. É esse o nome que é dado, mumificação. E como que você precisa fazer para realizar a limpeza desse coto? Não é colocando moeda, não é dizendo que tem que colocar pó de café, não é colocando faixa, nem nada disso. Hoje em dia, alguns pediatras não indicam nem utilizar álcool mais, mas outros ainda indicam. Então, não é uma indicação que já tenha caído por terra completamente. Tá ok? Não é uma indicação que caiu por terra completamente. Por quê? Porque o uso do álcool a 70% ou o álcool absoluto, ele vai auxiliar justamente no processo de mumificação. Ele vai ajudar esse coto a ressecar. E quando é que você tem que limpar esse coto? Todas as vezes que você der banho no seu bebê e todas as vezes que você realizar a troca de fralda do bebê. Independente de ser uma troca de urina ou de fezes, independente da troca, é necessário sim realizar a limpeza desse coto. A limpeza pode ser feita ali no momento do banho com água e sabão neutro, ali no próprio coto, então não precisa ter medo, não dói. O que você precisa ficar atento em relação ao coto? O odor, se ele tem um odor fétido, né, um fedor muito forte, se tem alguma secreção,
secreção amarelada, com uma aparência de pus, e se em volta dessa pele está apresentando alguma vermelhidão, se ele está ficando vermelho ali naquele local e está ficando quente. Por quê? Sinais como esse são sinais de infecção do coto umbilical. Sinais esses que nós chamamos de onfalite. Esse é o nome dado para a infecção do coto, para a infecção do umbigo. Ah, Monique, mas eu fui trocar a fralda do meu bebê, tinha um pouquinho de sangue. Eu dei banho no meu bebê, saiu uma gosminha marrom. Algumas dessas coisas são normais, tá ok? Pode acontecer sim, de sangrar um pouquinho, de depois daquele coto molhado, ele dispensar aí na fralda essa gosminha verdinha. Sim, isso é normal, você não precisa ficar desesperada por conta disso. Mas se ele estiver apresentando essas outras características que eu acabei de falar aqui pra você, se também for associado à febre, isso é um sintoma de que ele pode estar desenvolvendo uma infecção de coto umbilical, que é o que a gente chama de onfalite. E o que você pode fazer para prevenir esse tipo de infecção é sim a higienização adequada. Então é higienizar esse coto após cada troca de fralda, independente de ser xixi ou de ser cocô, e realizar a higienização após esse banho. A higienização com álcool 70. Então você vai, durante o banho, lavar com água e sabão, tá ok? Não precisa ter medo de manusear, não dói, o bebê não sente dor, não é algo que você movimenta que ele esteja sentindo, é uma pele morta, vamos colocar dessa forma, porque ele tá em processo de mumificação, ele vai se soltar sozinho daqui a alguns dias. Tem bebês que demoram 3 dias, 5 dias, 10 dias, isso varia de cada bebê, mas a higienização é tão importante quanto para auxiliar e acelerar esse processo de mumificação aí do coto umbilical, né? Para que esse coto caia mais rápido. E com isso, então tenha isso em mente. Depois que lavou o coto, você vai higienizar com álcool a 70% e colocar a fralda na sequência. Não precisa envolver, não precisa colocar moeda, não precisa colocar faixa, não precisa colocar paninho, tá ok? Não há nenhuma necessidade. Ah, Monique, eu coloco por aqui esse umbigo, ele não fique para fora. O umbigo ficar para fora não tem a ver com a saída do coto. Ele tem uma outra explicação que eu vou explicar em um outro momento aqui para vocês. Mas fiquem tranquilos, se o umbiguinho estiver para fora, ele não está relacionado ao coto que não foi cuidado da forma certa, porque não colocou a moeda, porque não colocou a faixa, porque o bebê chorou e estufou. Não está relacionado a isso, tá ok? Ele tem uma outra explicação que em outro momento eu vou trazer para vocês. Mas a higienização desse umbigo é tão importante quanto o banho da forma certa e a troca de fralda da forma certa. Ainda aí falando um pouquinho mais sobre a higiene do bebê, parece que são pouquinhas coisas, né? Mas vocês já viram, eu já falei inúmeras coisas que também auxiliam aí no processo de higienização do bebê, que é uma coisa muito temida pelas mães: cortar as unhas do bebê. Já reparou que bebê cresce a unha muito rápido? Já reparou que você corta a unhazinha dele numa semana e na outra semana parece que a unha dele tá uma unha de gavião? Gente, o desenvolvimento das unhas do bebê, eles iniciam lá na barriga da mãe. É por isso que quando eles nascem, eles já nascem com as unhas grandes, tá ok? Eles não nascem e depois a unha vai crescer. Não, a unha já está crescendo lá dentro da barriga da mãe. Então é por isso que quando nasce, tá com aquela unha enorme. E algumas dicas para vocês conseguirem cortar a unha de forma mais tranquila. A unha do bebê de forma mais tranquila. Espere o bebê dormir. Por quê? Quando o bebê está dormindo, a movimentação dele é menor. Outra, utilize tesouras de pontinhas mais arredondadas. Evitem as tesourinhas que tenham biquinhos finos. Por quê? Porque as tesourinhas de bico fino têm uma maior facilidade para você furar o bebê aí sem querer. As de biquinho mais redondo, elas vão te auxiliar e vai diminuir esse risco. Outra, você pode utilizar cortador de unha.
Sim, aquele cortadorzinho de unha pequenininho, você pode estar utilizando para cortar a unha do bebê. Sempre ter muito cuidado, sempre ter muita atenção. Evitar a movimentação exagerada no momento de cortar a unha do bebê. E por que é tão importante cortar as unhas do bebê? Assim como as nossas unhas, a unha do bebê pode acumular sujeiras abaixo dela. E o bebê ele faz o que com muita frequência? Coloca a mãozinha na boca. É por isso que as unhas precisam estar sempre curtinhas, porque além dele sempre estar utilizando as mãos para tudo, ele também coloca muita mão na boca. Então sim, gente, cortar as unhas é algo importante e algo necessário, tá certo? Às vezes o bebê ele se arranha com muita facilidade quando a unha tá muito grande. Então, para que você fique mais tranquila, se tem medo de fazer isso com o bebezinho acordado, espere ele dormir, porque ele vai ter diminuído a sua movimentação e você vai conseguir cortar a unha dele de forma mais sossegada e com mais tranquilidade. E outra coisa, não tenha pressa, vá no seu tempo, corta bem devagar para que você consiga fazer isso de forma tranquila e sem medo, tá certo? Porque a unha do bebê, ela também é uma unha mais fininha. Ela tem uma textura mais fina do que a nossa unha. Mas ela corta a pelezinha deles tanto quanto a nossa corta também. Então é por isso que é tão importante você estar realizando o corte das unhas do seu bebezinho. Porque elas crescem muito rapidamente. E para finalizar aqui sobre o nosso contexto de higiene do bebê, as pessoas ficam se perguntando, usar ou não usar shampoo? Usar ou não usar condicionador? Usar ou não usar hidratante? Então, precisamos entender o seguinte. Como eu já falei para vocês, a pele do bebê é uma pele muito mais sensível do que a nossa. E eles têm uma tendência maior de desenvolver processos alérgicos. Muito mais até do que nós. Por quê? Justamente porque a sua pele ainda está começando a formar a sua camada protetora, começando a formar as proteções que vão impedir que bactérias possam invadir através da pele. E entenda o seguinte, a pele é o maior órgão do ser humano. A pele, ele é um órgão de proteção, ele é um órgão de proteção do nosso corpo. Ele nos protege do meio externo, ele nos protege contra bactérias invasoras que pudessem invadir o nosso organismo. Então, a pele, ela tem uma função de barreira muito, 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 muito importante. E aí você deve se perguntar, usar ou não usar hidratante para manter essa pele desse bebezinho hidratada? O bebê, ele tem uma pele melhor que a nossa, né? Todo mundo fala assim, eu queria ter uma pele de bebê. Sim, a pele do bebê, ela é jovial, né, gente? É linda. Mas eu preciso compreender o seguinte, existem produtos que são exclusivos para uso do bebê. Muitas coisas que são feitas para uso de bebê nem sempre são apropriadas para bebê. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, quem trabalha quer receber seu salário. E as indústrias produzem coisas que atraem você. A indústria vai produzir coisas que vai atrair a mãe. Então, se eu tenho um hidratante com um cheirinho de bebê, eu vou achar que aquilo é para bebê. E nem sempre aquilo serve para o seu bebê. Então, compreenda que enquanto recém-nascida, ele nos primeiros 30 dias, ele não necessita de um creme hidratante específico para manter a pele dele a pele dele super. Sabe por quê? Porque ele pode desenvolver um processo alérgico ali nesse processo. Então, evite isso. E se for utilizar produtos, utilize produtos que não tenham cheiro, produtos que sejam neutros, produtos que tenham uma base de glicerina, que tenham uma base de óleos que sejam óleos vegetais. Por quê? Óleos vegetais, eles são óleos absorvidos pela nossa pele, óleos que podem... que a nossa pele vai conseguir absorver e penetrar. Então, dê essa preferência. Evite esse tipo de coisa. Tá bem? Espero que vocês tenham compreendido todo esse nosso processo. Só fazendo um resumão aqui de tudo que a gente falou. Nós falamos sobre a importância do vernix, o porquê que seu bebê não toma banho ali na primeira hora do dia, que nós precisamos esperar aí de 6 a 8 horas para ele ter o primeiro banho, porque ele tem uma perda de temperatura muito grande e nós precisamos
manter esse corpinho aquecido até que a sua fase de treino ali do sistema termorregulador já esteja bom e funcionante de uma maneira efetiva. Nós falamos também sobre os horários de banho do bebê, qual o melhor horário, que você precisa compreender aquilo que é melhor para você, como se adapta à sua rotina e também qual o clima da cidade onde você mora. A gente precisa ter essas informações para você definir qual o melhor horário de banho do bebê. Sempre que der banho no seu bebê, lembrar de primeiro lavar a cabecinha e o rosto e secar e depois lavar o corpinho. Para quê? Para que essa água não esfrie e esse bebê acabe perdendo uma maior quantidade de temperatura. Falamos também sobre utilizar uma água que seja limpa, que você pode estar fervendo, que você precisa estar atenta ao tipo de água que você dá banho no seu bebê, porque ela pode promover processos alérgicos nessa criança. Falamos também sobre a limpeza do coto umbilical com álcool 70 e dele ser lavado com água e sabão, de você fazer a limpeza desse coto todas as vezes que der banho no bebê e que realizar a troca da fralda. Falamos sobre cremes de barreira, falamos sobre tipos de fralda descartável e a importância dela ser trocada com grande frequência. Falamos sobre o corte das unhas do bebê, porque ele faz parte da higiene, qual o melhor momento, e eu deixei aqui algumas dicas sobre isso, e sobre o uso ou não de hidratante aí na pele do bebê, tá certo? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e se inscreve aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu tenho um e-book, como eu já falei durante o vídeo, o link do e-book vai ficar aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar que ele vai te mandar para a página do e-book. Espero que esse vídeo tenha sido de muito proveito para vocês e até o próximo vídeo.